Essa semana, enquanto eu escrevi esse sermão, eu falava: Jesus, o Senhor é demais. Eu só ia escrevendo assim, o Senhor ia me falando, eu falava: Jesus, uau, como o Senhor é demais, como o Senhor é maravilhoso. E o meu coração se encheu de alegria. E eu até cheguei no Felipe e falei assim: olha, Felipe, eu vou precisar de 2 domingos para falar tudo que eu gostaria de falar. Então, eu vou dividir aqui uma primeira parte a respeito desse tema hoje, e nós vamos fazer uma segunda parte no domingo que vem. E não deixem de estar em todos os cultos, amém, irmãos? Seja quando nós temos uma série de pregações, seja quando são pregações diferentes, mas é importante nós estarmos na casa do Senhor e ouvirmos aquilo que Deus ele tem para compartilhar aos nossos corações. Mas aquele irmão que de repente não pôde vir hoje, manda uma mensagem para ele, fala para ele depois assistir a pregação, para que semana que vem ele esteja a par daquilo que nós estamos recebendo do Senhor por esses dias, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito do livro de Cantares. Eu sei que o livro de Cantares ele não é um livro tão pregado, tão falado, e que as pessoas talvez tenham ali prazer na leitura, mas há muita riqueza nas Escrituras, no livro de Cantares. E eu gostaria de falar de 3 pontos que nós podemos enxergar aqui no livro de Cantares. Nós entendemos que nós temos ali, no livro de Cantares, uma poesia demonstrando o amor entre homem e mulher, e essa é uma das interpretações, também a interpretação literal do livro de Cantares, porque ele narra o amor ali do rei Salomão e da Sulamita. Então, nós entendemos que também deve ser interpretado dessa forma, porque é a forma literal, mas Cantares também nos traz uma interpretação espiritual, onde nós vemos ali o movimento de Cristo e a sua noiva. Então, é um livro que é uma poesia deixada do Senhor para nós, para falar a respeito do amor dele por nós e para mostrar a jornada de amadurecimento da noiva de Cristo. Então, é uma carta de amor que o Senhor deixou para nós e que nós precisamos entender e receber essa mensagem em nome de Jesus. Então, Cantares, esse livro ele retrata Cristo como noivo e a igreja como a sua noiva apaixonada. E eu quero trazer 3 pontos importantes acerca do movimento que nós vemos no livro de Cantares. E eu estou querendo trazer esses pontos aqui para tornar o entendimento mais fácil para nós, principalmente para aqueles que não são tão familiarizados com o livro de Cantares, talvez nunca tenham lido, talvez nunca tenham estudado a interpretação espiritual. Então, como forma de ser aqui mais didático para nós, eu quero trazer esses 3 pontos para que nós venhamos entender o que está sendo construído. Amém? Então, os 3 pontos, eles são: primeiro, a noiva sendo plenamente amada e amando plenamente. Amém? O segundo ponto, a descoberta dos prazeres superiores que há em Deus. Então, conforme ela vai se aprofundando nesse relacionamento com o Senhor, nesse amor, ela vai provando esse amor, ela vai desfrutando os prazeres superiores que há em Deus. E, por fim, a partir desse amor amadurecido, há o desenvolvimento do serviço para o Senhor, que acontece a partir do cumprimento do primeiro grande mandamento. E qual que é o primeiro grande mandamento? Ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as suas forças. Então, nós vemos esses movimentos em Cantares. É claro que eu não consigo trazer aqui, e nem é o objetivo nós trazermos um estudo, nem nada do tipo. Nós temos uma outra ocasião para isso. O livro de Cantares é um livro muito rico para nós fazermos um estudo a respeito dele, tem muita riqueza.
Então, a intenção aqui não é a gente fazer um estudo, mas é a gente entender o que o Espírito Santo quer nos comunicar através da sua palavra, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero que seja compartilhado hoje com a igreja, é que o Senhor, Ele quer inflamar o nosso coração de amor por Ele. Ele quer que nós, como noiva, tenhamos o nosso amor amadurecido por Ele. E nós estamos nessa jornada de relacionamento com o Senhor. E nós precisamos entender em que ponto nós estamos, para nós progredirmos no nosso amor e no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Então, Cantares, ele fala sobre essa jornada de amor entre o noivo e a noiva, e nós vemos que não é um amor que já começa muito forte, partindo da noiva, é claro que do Senhor é. Mas esse amor que a noiva ela demonstra ali, ele ainda não é um amor totalmente desenvolvido, ele não é um amor totalmente amadurecido, mas é um amor que está sendo desenvolvido. Então nós vemos que ao longo do livro, a noiva ela passa por várias estações no seu relacionamento com o Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós pensamos que o nosso amor para com Deus ele é muito pequeno, muito fraco, e na verdade pode ser que ele seja realmente. Mas ainda assim, esse amor que nós temos pelo Senhor o agrada, ele vê beleza nele. Eu gostaria que você abrisse no livro de Cantares, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 15 e 16. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar agora é a noiva sendo plenamente amada e amando plenamente, amém? Tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós possamos passar a fazer, nós precisamos fazer a partir do amor que nós temos pelo nosso Deus. Amém? Então, olha como começa aqui o livro de Cantares. Capítulo 1, no verso 15 e 16, diz assim, o noivo falando, como você é linda, minha querida, como é linda, seus olhos são como pomba. E a noiva responde, como você é belo, meu amado, como você é encantador. Então nós lemos isso, talvez para nós fique fácil da gente enxergar isso daqui do ponto de vista romântico. Mas será que nós conseguimos visualizar Deus olhando para nós e falando assim, como você é bela, Carol, como você é lindo, Felipe, quando eu olho para você, o meu coração ele se derrete, o meu coração ele fica fascinado. Então talvez a gente fique surpreendido em entender como que Deus vê beleza em nós. E como Deus, Ele é capaz de ver beleza no nosso amor, mesmo nosso amor ainda às vezes sendo um amor fraco, um amor que precisa ser desenvolvido e que precisa ser amadurecido. E entendam uma coisa, é diferente um amor fraco de um amor falso. Então, aqui, nessa história de amor do noivo com a noiva, ele sabe que o amor dela ele pode ser até fraco, mas ele não é um amor falso. E muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar que Deus nos vê dessa forma, que Deus nos vê com beleza, que Deus nos vê como belos. E quando nós não temos a visão correta acerca do amor de Deus por nós, da maneira como Deus nos enxerga, muitas vezes, ao invés de nós corrermos para Ele, nós corremos dele. Então, esse é o grande paradoxo da graça e da fé. Aqui mesmo no livro de Cantares, um pouco mais à frente, a noiva ela diz, eu estou escura, mas eu sou bela. Então, o paradoxo da graça é justamente esse, apesar do nosso coração muitas vezes estar escurecido por conta do pecado, por conta da carnalidade, nós ainda somos amáveis para Deus. Nós somos amáveis para o Senhor. Eu fico extremamente impactada com a oração sacerdotal de João 17, 23. Se você puder, abre aí João 17, 23. No momento em que eu li isso com entendimento, eu falei, pera lá, é isso aqui mesmo? Eu creio que todos nós já tenhamos passado muitas vezes por esse texto e não tenhamos percebido o que estava sendo dito ali pelo nosso Senhor Jesus.
Então a oração sacerdotal é o quê? É o próprio Jesus conversando com o Pai. E ele diz o seguinte, verso 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Será que a gente consegue entender o que esse texto quer dizer? Que Deus, Ele nos ama com a mesma intensidade de amor que Ele ama Jesus? Será que a gente consegue entender algo tão profundo como essa afirmação? Quando eu escutei isso pela primeira vez, quando eu li isso com entendimento pela primeira vez, eu falei, não, isso aqui é para explodir o nosso cérebro em pedacinhos. Nós, sendo fracos do jeito que somos, sendo pecadores do jeito que somos, desagradando a Deus constantemente, Ele vem e nos diz que Ele nos ama com a mesma intensidade de amor que Ele ama ao Senhor Jesus, que é santo, que é justo, que é reto, que é bom. Será que nós temos tido o pleno entendimento do quanto realmente nós somos amados por Deus? Irmãos, entendam uma coisa, Deus, Ele não ama parcialmente. Nós amamos parcialmente. Nós amamos condicionalmente. Mas Deus, Ele não ama parcialmente nem condicionalmente. Sabe por quê? Isso iria contra a própria natureza dEle. A palavra do Senhor não nos diz que o Senhor, Ele é amor. Então amor é a essência do nosso Deus. Então Deus, Ele não consegue amar de outra forma que não seja por inteiro. E Deus, Ele nos ama por inteiro, com um amor profundo, com um amor sincero, com um amor que a nossa mente ainda não consegue discernir. Mas no nosso coração, sabe qual é muitas vezes o sentimento que nós temos acerca do amor de Deus? É que Deus simplesmente nos tolera. Às vezes no nosso coração, a concepção que nós temos acerca de Deus é que Deus, Ele só nos tolera. Nós não conseguimos enxergar que Ele não só nos ama, mas Ele nos ama com o coração, com todo o coração. Abram lá em Cantares 4:9. Cantares 4:9. É o rei, é o noivo abrindo seu coração para a noiva e falando acerca do amor que ele sente por ela. Cantares 4:9 diz o seguinte: você conquistou meu coração, minha amiga, minha noiva. Você o cativou com um só olhar de relance, com um só enfeite do seu colar. Essa noiva aqui, ela está recebendo a revelação da profundidade do amor que existe no coração do noivo. E quando ela recebe essa revelação, ela fica fascinada, e é aí que ela decide se entregar plenamente a esse amor. O que nós vemos em Cantares é um relacionamento de entrega. É um relacionamento de um amor que está amadurecendo, que está sendo desenvolvido. Ela recebe ali as declarações do seu noivo, as declarações do rei. E isso vai de encontro ao coração dela, e ela entende o quanto ela é amada. E isso, ela entende que ser alvo do amor do Senhor e experimentar esse amor que vem do noivo para com a sua igreja, aqui eu não estou falando de uma experiência. Eu não estou falando de um dia em que você está na igreja, você está na sua casa e você sente ali um transbordar do amor de Deus sobre a sua vida e depois passou. Voltei a me sentir um filho esquecido por Deus. Não, nós não estamos falando aqui de uma experiência. Nós estamos falando aqui de uma noiva que recebeu o selo do noivo, o selo do rei. Cantares 8:6 fala a respeito do selo do amor ardente. Vamos abrir em Cantares 8:6 e 7. O livro de Cantares, ele termina com esse pedido da noiva de receber esse amor, esse selo do amor ardente. É um amor progressivo. Na medida em que nós nos abrimos, nós experimentamos mais
desse amor do Senhor sobre as nossas vidas. Cantares 8, do 6 ao 7, diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Esse amor aqui que ela está falando, esse relacionamento, esse amor pelo qual ela foi atingida, essa onda de amor que ela recebeu pelo Senhor, não é uma experiência isolada. É uma jornada em que ela esteve com o noivo e passou por diversas estações. E o seu amor foi amadurecido. Essas palavras, elas dizem de alguém que passou por muitas aflições, mas se refugiou, aprendeu a se refugiar no amor de Deus. Irmãos, talvez eu esteja aqui falando a respeito do amor de Deus e a gente não consiga discernir acerca disso, porque talvez nós nunca tenhamos experimentado plenamente o amor do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas. A gente está só ali no conta-gotas, tem muito mais disponível para inundar o nosso ser, para preencher a nossa alma, e nós estamos ali na luta tentando ser preenchidos por outras coisas. E o Senhor, Ele tem um banquete que Ele coloca diante de nós. Ele quer nos preencher com esse amor, Ele quer nos inundar, Ele quer nos refugiar. Olha o que diz Cantares 8:5 na parte A do verso. Aqui eles estão falando acerca da noiva. Quem vem subindo do deserto apoiada no seu amado? O deserto fala do quê? O deserto é um lugar de aflições, é um lugar de lutas. E ela, apesar de passar por essas aflições, por essas lutas, ela consegue se reclinar sobre os braços do seu amado. E ela recebe essas ondas de amor dele que a protegem, que a sustentam, que faz com que ela consiga descansar nos tempos de aflição. Vocês estão entendendo que existe uma porção do amor do Senhor a ser experimentada por nós, que quando nós experimentamos, nós conseguimos descansar no meio das piores aflições, no meio das piores lutas. Nós conseguimos reclinar no peito do nosso amado e desfrutar da presença dele. Irmãos, nós precisamos aprender que há um banquete diante de nós, nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Deus, Ele não apenas nos tolera, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele tem prazer em mim e em você, Ele tem prazer em estar conosco. Às vezes nós olhamos para nós com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, e nós não conseguimos entender que Deus tem prazer em nós. Nós achamos que de repente o que vai fazer com que Deus tenha prazer em nós são as obras que nós realizamos, são os frutos que nós damos, são aquilo que nós apresentamos, é a nossa boa conduta. Mas não, o Senhor, Ele tem prazer em nós por causa dEle, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos criou para ser objeto do seu amor. O Senhor não nos criou para ser servos, a servidão é apenas um resultado do nosso relacionamento de amor com Ele. E se tudo que nós fazemos para o Senhor não parte do nosso amor, então é tudo inútil. Nós precisamos aprender a desfrutar dos prazeres superiores que há na presença de Deus. Irmão, se isso não anima o seu coração, então eu não sei o que mais vai animar. Porque isso fez o meu coração ferver essa semana. Eu falei, Senhor, há prazeres na Tua presença que eu quero aprender a desfrutar. Eu não sei ainda como, mas o Senhor vai abrir o caminho e eu vou andar por esse caminho em nome de Jesus. Abram lá em Cantares 1:2. Vamos falar dessa segunda parte. Como que nós descobrimos os prazeres superiores que há na presença de Deus? Olha o pedido da noiva para o noivo. Cantares capítulo 1, verso 2, na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Entendam, irmãos, nós começamos falando que Cantares, ele tem a interpretação literal, que fala do amor romântico entre um homem e uma mulher, mas obviamente quando nós trazemos aqui a interpretação espiritual para esse verso, nós não estamos dizendo que Deus vai nos beijar literalmente na boca, não é isso, tá? Isso seria heresia de ser dito, mas
essa menção, ela tem tudo a ver com Deuteronômio 8:3. Pode colocar aqui para mim Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3 é chamado por alguns estudiosos rabinos como o beijo da Torá. Ele diz o seguinte: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então a palavra que procede da boca do Senhor, essa palavra são os beijos da palavra que Cantares está se referindo. Então o pedido dessa noiva é: Senhor, me beije com os beijos da sua palavra, me toque com a sua palavra, porque quando a sua palavra me toca, eu sou transformada. Quando a sua palavra me toca, as minhas motivações são totalmente diferentes. Quando a sua palavra me toca, isso desperta dentro de mim o primeiro mandamento, aquele primeiro mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas, que está descrito lá em Mateus 22:37. Então essa é uma oração, é um clamor da noiva: Senhor, me toque com a sua palavra, me toque com a sua palavra, porque só a sua palavra, quando me toca, é capaz de despertar dentro de mim aquilo que vai manter o meu fogo aceso diante da sua presença. Irmãos, nós fomos criados para nos satisfazer em Deus. Nós fomos criados para sermos satisfeitos em Deus e somente em Deus. E cuidado, porque quando nós permitimos que outras coisas ocupem essa satisfação na nossa vida, nós podemos estar caminhando para a destruição e para a perdição. O Senhor estava conduzindo o povo à terra prometida. E o Senhor, Ele garantiu para eles que nessa jornada nada lhes faltaria. Os sapatos dos seus pés não iriam se gastar, eles não ficariam doentes, eles iriam ter tudo o que eles precisassem nessa jornada. Mas o Senhor, Ele fez um alerta para eles. Vamos ler, Deuteronômio 8, do 11 ao 14. Diz o seguinte: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Para que não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído belas casas e morado nelas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então nós estamos falando que até mesmo as bênçãos que são legítimas, que são dadas pelo Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, nós precisamos tomar cuidado, porque a partir do momento que nós fazemos essas bênçãos, o prazer das nossas vidas, o prazer das nossas almas, nós estamos caminhando para a destruição, porque o homem, ele foi feito para encontrar prazer somente no Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com os israelitas. Eles se esbanjaram nas bênçãos recebidas, nos banquetes, e no vinho, e nas festas, e no ouro, e naquilo que eles puderam ter do Senhor. E eles se esqueceram, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles caíram em idolatria. Então Cantares, ele traz essa mensagem para nós, de que o Senhor, Ele deseja ter prazer em nós, e Ele deseja que nós venhamos descobrir os prazeres superiores que há na presença dEle. E quando eu falo de prazeres superiores, irmãos, é porque nada pode se equiparar ao prazer de nós estarmos na presença de Deus, de nós sentirmos a doçura da presença do Senhor. Esse é o principal clamor da noiva: Senhor, me toque com a sua palavra. E nós precisamos buscar essa revelação vinda do céu sobre as nossas vidas, para que o nosso coração seja despertado. Irmãos, nós temos andado de tanque vazio. Eu vejo tantos irmãos andando de tanque vazio. E entendam uma coisa: nós não conseguimos despertar esse amor dentro de nós. Nós não conseguimos despertar esse anseio dentro do nosso coração. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo. Não adianta você pode vir sim em todos os cultos, você pode praticar todas as disciplinas espirituais, você pode fazer longas orações, você pode jejuar, você pode fazer tudo o que você deve sim fazer.
Mas entenda uma coisa, você precisa de Deus para amar Deus. Você precisa do Espírito Santo tocando o íntimo do meu e do seu coração, que é um coração duro, que é um coração inclinado para o pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos fazer experimentar aquilo que existe de mais profundo que vem de Deus para nós. Olha só o que Efésios 1,17 diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação por meio do pleno conhecimento dEle. E nós precisamos clamar por esse espírito de revelação e sabedoria sendo derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que nós possamos conhecer mais o Senhor, para que nós possamos desfrutar da presença de Deus, para que nós possamos acessar esse tesouro que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Porque a partir do momento em que você descobre o tesouro que há na presença de Deus, em ficar sozinho com Deus dentro do seu quarto. Irmãos, tem pessoas que não conseguem ficar dentro dos seus quartos, sozinhas com Deus. Sem uma experiência sobrenatural, sem uma música tocando, sem algo acontecendo. Será que nós conseguimos passar tempo com Deus? Será que nós conseguimos ajoelhar e desfrutar da presença dEle? Será que nós conseguimos conversar com o Senhor sem ficarmos entediados? Sem o nosso pensamento começar a ficar acelerado e a gente começar a pensar em tudo que a gente tem para fazer? Será que a gente consegue desfrutar da presença do Senhor, estar ali com Ele sem ficar pedindo as coisas? Será que nós conseguimos nos dirigir a Ele e dizer o quanto Ele é amável, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é justo? Será que os nossos olhos conseguem capturar pelo menos um pouco dessa revelação que o Senhor Ele quer tornar acessível para nós? Porque senão, irmão, sabe o que acontece? Quando nós não temos prazer na presença de Deus, nós nos tornamos pessoas que estão sempre com o tanque vazio e a gente está sempre atrás de encher o nosso tanque. É mais um culto, é mais uma conferência, é mais uma imposição de mãos, é mais uma oração, é mais um louvor. A gente sempre precisa de mais de alguma dessas coisas para a gente se sentir empolgado com Deus. Mas quando nós somos realmente tocados pelo amor do Senhor, nós temos uma experiência como da mulher samaritana. Essa mulher, ela chegou lá desejando tantas coisas e questionando Jesus, mas a partir do momento em que ela recebeu um toque do Senhor, Ele disse para ela: olha, se você me pedir, eu vou colocar dentro de você uma fonte inesgotável, você não vai precisar mais de beber água. É claro que Ele estava falando ali no contexto espiritual e ela não teve esse entendimento. Mas é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer colocar uma fonte inesgotável dentro de nós. Uma fonte a jorrar vida, onde nós desfrutamos da presença de Deus, onde nós vemos a beleza de Deus, onde nós sentimos o amor dEle, nós somos cobertos por esse amor transborda sobre nós transbordamos o nosso coração para com o nosso Senhor. Será que nós conseguimos entender que é esse o patamar de relacionamento que Deus quer ter conosco? Primeiro a noiva, ela diz: beije-me com os beijos da sua palavra. Em seguida ela diz: porque o seu amor é melhor do que o vinho. Nesse contexto aqui nós entendemos que o vinho, ele tem uma representação da alegria. O vinho, ele estava presente em todas as festas. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos isso. As festas de casamento eram repletas de vinho. E o vinho, ele tem esse simbolismo da alegria. Então o que ela está dizendo? O que a noiva está dizendo para o noivo? Jesus, o toque que eu experimento por meio do seu amor, o toque que vem por meio da sua palavra, é a melhor coisa que eu posso experimentar nessa vida. O vinho não é algo que eleva a gente, eleva as pessoas bebem vinho, elas ficam ali, sobe, né? Vem toda alegria que a pessoa não tem aparece ali. E o que a noiva está falando? Jesus, aquilo que eu experimento na sua presença, quando eu sou tocada pela sua palavra, eleva o meu espírito, eleva o meu coração para outro nível. Que nada do que eu possa experimentar aqui na terra me faz sentir aquilo que eu sinto quando eu sou tocada por ti. Irmãos, será que nós saberemos responder se formos questionados por que nós queremos ouvir a palavra do Senhor? Talvez a gente diga: eu quero ouvir a palavra do Senhor para ter mais fé, eu quero ouvir a palavra do Senhor para confortar o meu coração. Amém, são todos motivos legítimos. Eu quero ouvir a palavra do Senhor para eu obedecer mais.
Mas será que nós teríamos a resposta de eu quero ouvir a palavra do Senhor, porque eu amo a palavra que sai da boca dEle? Porque aquilo que Ele fala comigo faz o meu coração derreter. Porque quando eu ouço a sua voz, o meu coração ele é cheio e eu sou totalmente maravilhada. Será que nós conseguimos ter essa lente da noiva? De experimentar esse amor, desse toque da palavra do Senhor? Olha o que diz Cantares 2:3. A noiva exaltando o amor de Deus, que ela está experimentando de maneira profunda. Cantares 2:3 diz o seguinte: como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aqui ela está falando da sombra, né, que a macieira, que é uma árvore muito alta, ela faz. Ela diz: a sua sombra, ela me permite descansar, ela me traz refúgio. Eu posso descansar a sua sombra, Jesus. Eu posso descansar a sombra da sua obra na cruz por mim. Eu me refugio na obra da cruz de Jesus. E esse fruto doce, né, a maçã, esse fruto da macieira, é doce ao meu paladar. Quando eu experimento estar na sua presença, quando eu recebo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida. Irmãos, nós precisamos discernir, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para discernir essa palavra dentro do nosso espírito. Ela diz para o noivo: seu amor é melhor que o vinho. E entendam, existe o vinho bom e o vinho mau. Quando nós falamos de vinho, nós estamos falando de prazeres. Prazeres que o homem pode experimentar. Existe o vinho bom. São os prazeres dados por Deus. São os prazeres legítimos. São as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Isso pode ser em todas as áreas. Pode ser um crescimento espiritual, pode ser uma bênção financeira. Pode ser um trabalho. Pode ser pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso contexto social. As bênçãos, elas são legítimas. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Então, não estou pregando aqui contra as bênçãos. Mas existe o vinho mau também. Aquilo que é pecaminoso. Irmão, a gente só peca porque, de alguma forma, a nossa carne sente prazer em pecar. O homem tem prazer em pecar. É por isso que o homem peca. Então, existe o vinho bom. São os prazeres dados por Deus. E existe o vinho mau. São os prazeres que vêm do pecado. E a noiva, ela chega para o noivo e diz: olha, o prazer que eu tenho na sua presença, quando eu sou tocada pela sua palavra, é muito maior do que o vinho bom e do que o vinho mau. Aquilo que você me faz experimentar, Jesus, é muito melhor do que tudo isso. Quando Jesus, ele toca o nosso coração com intimidade. Quando Jesus, ele nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. E nós entendemos um pouco mais do coração do nosso Deus e conseguimos também transbordar o nosso coração. Irmãos, quando nós chegamos nesse nível, isso empolga mais o nosso coração do que qualquer outra coisa desse mundo. A gente pode se empolgar sim com as bênçãos. As bênçãos nos empolgam. Quem aqui não gosta de viajar? Quem não fica empolgado em viajar? Todo mundo gosta de viajar. Mas pensa na tristeza que é quando você está voltando de viagem. Aí você lembra do frango que você tem que descongelar, da roupa que você tem que lavar, da sua casa que está tudo em desordem, dos boletos que agora você vai ter que pagar, porque agora você tem que pagar a viagem. Então, irmãos, os prazeres, uma hora eles acabam, uma hora eles terminam, por maior que seja. Mas o toque que nós recebemos do noivo, ele tem um poder tão grande sobre as nossas vidas. Muito maior do que quando o Senhor, ele simplesmente toca e muda as nossas circunstâncias. Sabe, irmãos, o Senhor, ele pode nos tocar com bênçãos e mudar as nossas circunstâncias, porque em muitos momentos nós precisamos do socorro do Senhor. Em muitos momentos nós precisamos que o Senhor, ele mude as nossas circunstâncias.
Mas o que a noiva, ela está dizendo aqui para o noivo: olha, Jesus, quando eu sou tocada pelo seu amor, isso me impacta de forma muito mais forte do que quando o Senhor transforma as circunstâncias da minha vida. É por isso que ela é capaz de vir do deserto, desse lugar de aflições, e se apoiar no seu amado. E ela não está se lamentando, ela não está triste. Ela tem confiança nele, porque ela sabe que ela é amada. Ela sabe que ela é amada pelo Senhor. E ela ama de volta como uma resposta a esse amor que constrange. Irmãos, talvez a gente não veja ninguém na Bíblia que tenha sido tocado tanto pelas bênçãos do Senhor como o rei Salomão. Nós estamos agora na leitura bíblica em 1 Reis. Terminamos a jornada ali de Salomão, entramos ali em Roboão e Jeroboão. Salomão, ele foi extremamente abençoado pelo Senhor em diversos aspectos da sua vida. Em diversos aspectos. E a Bíblia é clara em dizer que Salomão amava o Senhor. Salomão, ele tinha um relacionamento de amor com o Senhor. E ele foi tocado pelas bênçãos de Deus. Ele foi tocado pelas bênçãos de Deus. Houve paz durante o seu reinado. Tudo que o seu coração desejava, o Senhor lhe deu. Ele era admirado, era respeitado. Ele vivia num palácio coberto de ouro, pedras preciosas. Então, tudo que o coração de um homem poderia desejar, Salomão teve, ele recebeu. Mas em algum momento, ele permitiu que o amor dele pelo Senhor se esfriasse. Porque o Senhor disse que não era para ele se casar com mulheres estrangeiras, ele foi e fez isso. E ele se esqueceu do Senhor, seu Deus. Ele se esqueceu do Senhor, seu Deus. Ele abandonou a intimidade para com o Senhor. E aconteceu justamente como fala a parábola do semeador, e eu gosto muito da versão de Lucas, o Evangelho de Lucas, na tradução da Nova Almeida Atualizada. Abram lá em Lucas 8,14. Lucas 8,14 fala o seguinte: a parte que caiu entre os espinhos, ou seja, a parte da semente que caiu entre os espinhos. Estes são os que ouviram o quê? A palavra. E no decorrer dos dias, a palavra foi sufocada com as preocupações, com as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Não foi de um dia para o outro que Salomão esfriou o amor dele para com Deus. E não é de um dia para o outro que nós esfriamos o nosso amor e a nossa busca para com o Senhor. Que nós permitimos que o nosso afeto e a fome que nós temos pela palavra de Deus e pela presença de Deus se perca. É no decorrer dos dias que nós vamos permitindo que a intimidade com o nosso Jesus seja sufocada, seja pelas bênçãos, seja pelas circunstâncias. Irmãos, tem muitos filhos de Deus, muitos servos do Senhor, que experimentaram desse amor, mas agora têm caminhado com o coração totalmente apagado, com o coração afogado seja pela tentação, seja pelo medo, seja pelos anseios, seja pela condenação, um coração afogado. É um coração que não consegue ser preenchido pelo amor de Deus, não consegue ser pleno da presença de Deus, embora isso esteja disponível para nós. E nós precisamos entender que Deus, Ele não quer trabalhadores, irmãos. Deus, Ele não quer trabalhadores que não estejam apaixonados por Ele. Existem muitas pessoas que são exímios trabalhadores, são excelentes trabalhadores para o reino de Deus. Mas essas pessoas não vão ser salvas. Essas pessoas não vão passar a eternidade com o Senhor. Essas pessoas vão chegar diante de Deus e o Senhor vai dizer para elas: eu nunca conheci vocês.
Eu nunca conheci vocês. E isso é algo que precisa tocar profundamente o nosso coração, porque talvez a igreja tenha se tornado muito profissional em servir, mas a questão é, nós estamos servindo a partir de qual sentimento? Nós estamos servindo a partir de qual motivação? O que tem sido a força motriz? O que tem sido aquilo que tem nos impulsionado a servir ao Senhor, a estar na igreja, a orar, a buscar ao Senhor? Apenas o amor pode nos levar adiante no nosso relacionamento. Apenas o amor, ele pode tornar o serviço que nós desenvolvemos para o Senhor verdadeiramente útil, verdadeiramente válido. Então, se nós desenvolvemos algum serviço para Deus, se nós pregamos, se nós evangelizamos, se nós ensinamos, se nós limpamos a igreja, não importa, se nós tocamos, cantamos, mas esse serviço, ele não é oferecido ao Senhor a partir de um coração repleto de amor para com o noivo, então a nossa motivação está errada. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar na beira do caminho. A gente vai ficar na beira do caminho. Olha o que diz Cantares 2:4. A noiva falando: Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte, a sua bandeira sobre mim é o amor. Então, qual que é aqui o movimento de Cantares? Primeiro, ele chama ela para se sentar no banquete. Ele diz para ela: minha amada, minha querida, sente na minha presença. Desfrute do banquete que eu estou colocando diante de você. Porque aquilo que eu tenho para te oferecer, aquilo que você prova na minha presença é doce ao seu paladar. Então se sente no meu banquete, desfrute da minha presença. E você vai ser coberta pelo meu amor. E só depois dessa experiência, só depois dela ser repleta do amor do noivo, é que ele faz um convite a ela. Nós lemos aqui Cantares 2:4, aonde ela é chamada para desfrutar e ser cheia do amor de Deus. E Cantares 2:10, só depois dessa experiência, ele faz um convite para sua noiva. Cantares 2:10 diz o seguinte: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. E aqui um pouco mais adiante ele fala, um pouco antes na verdade ela fala: eu vejo meu amado saltando pelos montes. E aí ele vem e convida a noiva para saltar os montes com ele. E esses montes, eles dizem respeito às lutas, às dificuldades, aos obstáculos. Esse saltar, né, sobre os montes, diz a igreja se comprometendo no serviço ao Senhor na grande comissão, pregando o evangelho, propagando o amor de Deus. Mas entendam qual é o movimento. Primeiro, ela é plena do amor de Deus, e somente depois que ela está cheia desse amor, que ela está transbordando, é que o Senhor vem e fala para ela: minha amada, minha querida, sobe aqui, vem comigo, seja minha parceira, vamos espalhar o evangelho, vamos fazer com que o reino de Deus venha se expandir. Irmãos, não dá para ser da forma inversa. O serviço, ele é desenvolvido a partir do amor. E se nós desenvolvemos qualquer serviço para o Senhor que não é motivado no amor, nós vamos ficar à beira do caminho. Sabe por quê, irmãos? Quem cresce em amor pelo Senhor, cresce em santidade. Quem cresce em amor pelo Senhor, cresce em devoção. Quem cresce em amor para o Senhor, cresce em intimidade. Você não vai precisar ficar pedindo para a pessoa: fulano ora, fulano vem na igreja, fulano jejua, fulano seja fiel. Não, a pessoa, ela já está inundada pelo amor de Deus. E é esse amor que motiva que ela se aproxime do Senhor cada vez mais, cada vez mais. Irmãos, eu talvez já tenha sido uma pessoa assim, e eu vejo muitas pessoas assim, que às vezes estão motivadas a fazer as coisas para Deus, mas estão com as suas motivações humanas. E sabe o que acontece quando a gente decide fazer algo para Deus com a nossa empolgação humana? Uma hora, a empolgação acaba. Aí a pessoa já não quer mais fazer,
Aí a pessoa já não quer mais orar. Aí aquilo já não move mais o coração dela. E aí, de repente, por um sentimento de culpa e condenação, a pessoa pensa, não, eu tenho que trabalhar para Deus. E aí ela desenvolve ali, faz várias coisas, às vezes tem ótimas ideias. Tem pessoas que elas têm ótimas ideias para desenvolver o reino de Deus, dentro da igreja, fora da igreja. Mas a verdade, irmãos, que nós apenas termos uma grande visão, termos boas ideias, grandes ideias, mas perdermos o amor nesse processo, de nada vale. O ministério, ele é um prato cheio de decepções. Eu acredito que todos nós aqui que tenhamos a nossa jornada com Deus, eu já passei por muitas igrejas, já passei por muitas coisas, já vi muitas coisas, já passei por muitas lideranças, já tive contato com muitas pessoas. Irmãos, ministério é um prato cheio para decepções. Você vai se frustrar. E se você for com a motivação errada, você vai se frustrar não só com as pessoas, mas você vai se frustrar com Deus. Porque você não vai estar com o coração correto diante do Senhor. O teu sentimento não vai estar correto. Se nós não desenvolvemos o ministério a partir de um coração que ama o Senhor, nós não conseguimos ter o encorajamento e o renovo que nós precisamos para seguir adiante. E entendam uma coisa, o evangelho que nos foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos que apenas pregar o evangelho, nós não temos que apenas ler o evangelho. Sabia que nós temos que descobrir o prazer que há no evangelho? Será que nós conseguimos descobrir o prazer que há no evangelho de Jesus Cristo? Será que nós conseguimos entender João 3,16? A profundidade, a largura, a extensão e a complexidade do amor que Deus tem por nós. Será que nós temos tido prazer no evangelho? Nesse impressionante, desmedido amor do Senhor pelo seu povo, pela sua igreja. Cantares, ele vem trazer um pouco do coração de Jesus. Às vezes a gente não entende porque a gente fica falando assim, se eu fosse Deus, depois que Adão e Eva pecou, simplesmente fulminava todo mundo, começava do zero, não começava nada. Nós não conseguimos entender o porquê que Deus nos ama. Ele nos ama por causa do caráter dele, porque ele é amor. Nós não conseguimos entender o amor de Jesus por nós, e é por isso que nós não conseguimos entender muitas vezes o sacrifício de Jesus por nós, porque nós não entendemos o sentimento que estava por trás disso. Nós não entendemos o sentimento de Jesus quando ele estava ali na cruz se entregando por nós. E muitas vezes nós banalizamos o amor do Senhor por nós. Irmãos, de tudo que nós possamos desenvolver, de tudo que nós possamos encontrar satisfação na nossa vida, seja no ministério, seja num relacionamento, seja num negócio. Irmão, tudo isso pode te frustrar, sabia? O negócio pode falir, o ministério pode dar ruim, você pode até, de repente, ter um divórcio. Esses dias eu estava vendo um caso de um humorista cristão, famoso. Os pais dele, mais de 45 anos de casados, crentes na igreja. E aí a mãe dele veio a público, dizendo que, infelizmente, ela foi surpreendida com um pedido de divórcio do marido, sem nenhum aviso prévio, depois de 45 anos de casados. E não teve tempo nem dela orar para Deus restaurar, porque ele já estava com outra família. Já estava com outra família, divorciou, casou, mais rápido que ligeiramente, e acabou, e no piscar de olhos, aquele casamento de 45 anos acabou. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão?
Nós podemos ser tocados pelas bênçãos de Deus. Um negócio, um ministério bem-sucedido, até mesmo um casamento. Às vezes nós podemos ser traídos por uma pessoa de confiança. Tudo isso pode nos acontecer. A palavra nos alerta que nós somos alvos das aflições enquanto nós estamos aqui no mundo. Mas sabe a única coisa que não pode ser tirada de mim e de você? E que o inimigo ele não consegue frustrar dentro de mim e de você? É a revelação acerca do amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas. Irmãos, isso não pode ser tirado de você. Será que nós estamos entendendo isso? Tudo pode ser tirado de nós. Nós podemos perder os nossos bens, podemos perder os nossos entes queridos. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha tia, minha avó. Nós podemos perder ministério. Nós podemos perder prestígio, podemos perder amigos. Mas será que nós entendemos que o amor de Deus, o qual nós somos alvo, isso, o diabo ele não pode tirar de nós. Somente nós podemos escolher sair do colo de Deus. Ninguém te tira do colo de Deus se você não quiser. Esse amor escandaloso, do qual eu e você fomos alvo, ninguém pode tirar isso de você. É isso que diz Cantares: muitas águas não podem apagar, os rios não podem afogar. Esse amor ele tem bases profundas. Será que nós temos tido esse entendimento acerca do que é o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas? Irmãos, eu creio que nós não estamos nem arranhando a superfície. Nós fomos criados, entendam o que eu vou dizer. Nós fomos criados para ser satisfeitos. Deus nos criou para sermos satisfeitos. Mas Deus nos criou para sermos satisfeitos nele. E se nesse processo a gente ficar insistindo em nos satisfazer com outras coisas, nós vamos ficar à beira do caminho. Sabe quando a gente canta aquela canção que diz: nada mais me satisfaz? A gente até canta, mas a gente ainda não vive isso. E entenda, não é porque nós olhamos hoje para o nosso amor e falamos: Jesus, o meu amor é tão fraco, é tão pequeno. Isso não significa que o Senhor ele despreza o nosso amor. Isso não significa que o Senhor ele não nos vê com beleza. Isso não significa que o Senhor ele não deseja ter mais comunhão conosco. É esse amor fraco e frágil que nós temos, que chama a atenção do nosso Deus. E é por isso que Ele diz para nós: você é belo, você é bela, meu filho, minha filha. Eu vejo beleza em você, mesmo que você não veja. O meu coração, ele se fascina quando eu olho para você. Será que você consegue se enxergar uma pessoa que quando Deus olha para você, Ele sorri, Ele tem prazer, independente do que você faça? Não precisa de obras. Não precisa. Você não precisa fazer nada para que Deus olhe para você e te ame e tenha prazer em você. Será que nós entendemos essa palavra? Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a entender. Quantas vezes nós ficamos nos diminuindo com base nos padrões do mundo? Nós nos diminuímos com base naquilo que nós temos, que nós possuímos, com base naquilo que nós conquistamos nesse mundo, com base no reconhecimento que nós tivemos ou não das pessoas. Mas a verdade é que nós temos a possibilidade de carregar a maior riqueza desse mundo. Deus nos escolheu para carregar a maior riqueza desse mundo. Um amor que não pode ser explicado. Um amor que não pode ser entendido de maneira humana. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos fazer entender. E eu oro para que em nome de Jesus essa palavra, ela venha ferir o nosso coração.
E o Espírito Santo, ele vem abrir os olhos do nosso entendimento. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação de Efésios 1:17 seja derramado sobre a igreja de Cristo. E a igreja passe a entender o nível de relacionamento que Jesus deseja ter com cada um de nós. Com cada um de nós. Nós estamos aqui não é por acaso. O noivo está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade e amor e relacionamento com Ele. O noivo está nos chamando para gastar tempo em sua presença. O noivo quer nos fazer sentir o seu perfume. O noivo quer que a gente sente na sua mesa. Ele quer nos fazer desfrutar do seu banquete. Ele quer que a gente venha se reclinar debaixo da sua sombra. Será que nós estamos entendendo o chamado do Senhor para nós? Ou a nossa mente ainda está lá nas preocupações lá fora? No que vai acontecer na nossa semana? Nas demandas que nós temos? Nas aflições do nosso coração? Tudo isso não é nada diante da revelação profunda do amor de Deus por nós. Na semana que vem eu quero continuar falando acerca desse tema, e eu quero falar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela para a qual, ali no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele diz: olha, você realizou muitas obras, essas obras foram muito boas, mas você deixou o seu amor se esfriar. Se arrependa, lembra onde você caiu, e volta à prática lá do que você estava praticando no começo. Trabalhe para mim, mas trabalhe com o sentimento certo, com o coração certo, com a motivação certa. Sabe por quê? Senão Jesus, ele traz uma alerta, porque senão eu virei até você e eu vou remover o seu candelabro. E tem muitos filhos de Deus, muitas igrejas sendo removidas. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos avivados no nosso amor para com Deus. Eu oro para que você não tenha paz essa semana, enquanto você não gastar seu tempo pedindo ao Senhor que Ele te permita sentir o profundo amor dEle pela sua vida. Amém.